gente, eu sou a Rose Garcia. Eu sou o Rodolfo Lopes e esse aqui é o R3D2 Cast, o podcast do projeto R3D2. Então, como nós já nos apresentamos no nosso último podcast, né, Rodolfo? Primeiro, No nosso último episódio, primeiríssimo episódio. Estamos no episódio número 2. Lembrando que nós saímos aí um pouquinho da rede social do youtube.com/c/projeto R3D2, onde vocês encontram nossas lives e bate-papo com diversos profissionais, além de nós mesmos. E além das nossas páginas no Facebook e Instagram, o @projeto.r3d2. Nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês, minha gente. E nós vamos dar continuidade a esta nossa série. Por que aprendemos isso na escola? Sendo que a gente vai se perguntar, por que aprendemos literatura na escola, Rosi? Por quê? Meu Deus, literatura, saindo da física e pensando agora em livros, pensando no Machado de Assis, pensando no Camões, as armas e os varões assinalados. No nosso amado, entre aspas, amado José de Alencar. Será que é tão amado assim? Vamos Meu falar de uma das minhas matérias favoritas, que é justamente literatura. Dá licença, Rodolfo, que hoje vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Né? Só lembrando... Fique à vontade, eu respeito, eu gosto. Só lembrando, né, gente, que eu sou a professora de língua portuguesa e o Rô de geografia. E a gente vem passar um pouquinho da nossa sala dos professores para vocês, entre aspas, né, gente? Estou falando de sala de professores porque são professores de verdade ali, ó, que tá trabalhando dia a dia conosco. E a gente vai falar hoje, que vocês já ouviram, a nossa linda, maravilhosa Andresa Kameski. A Andresa é graduada em Letras, com mestrado e doutorado pela PUC São Paulo. E se apresenta mais um pouco pra gente, Andresa? Doutorado recente. Pois é, minha gente, sou da sala de aula, já tentei por várias vezes coordenação, outros projetos, mas eu sou da sala de aula, eu sou da literatura mesmo agora, trabalhando com 7º anos, priorizando a história da gramática, que é colocada no currículo como um grande foco. A literatura não escapa. Eu já indiquei, acho que uns 15 livros desde que as aulas começaram até agora para os meus alunos. E saio enviando em PDF. Vai lendo, meu querido. Vai lendo. Só pra avisar, né, Andresa? Você já indicou vários livros aí, uns 15, desde o início do ano letivo. Só para falar para vocês, este podcast está sendo gravado no final de março de 2021. O ano letivo não tem nem direito 2 meses correndo. E essa mulher já indicou 15 livros para pessoal de 7º ano. Que medo dessa criatura! Não, com certeza. E a experiência da Andresa é vasta. É engraçado isso, que a gente percebe, né? Que não importa a idade, não importa a série, né? De como essa matéria já vai sendo engajada. Então tem muita gente que pensa, literatura, é só ali no ensino médio. E Andresa, bom, ela tem anos aí de currículo, tá, gente? Qualquer coisa depois a gente passa o LinkedIn dela pra vocês. Deixa uma mensagem aí no projeto.r3d2@gmail.com que a gente manda pra vocês o link dela. E é bom isso, vocês saberem o quanto há esse engajamento já da leitura e literatura desde cedo. E aí eu já vou começar com a pergunta, Andresa. O que significa, fala aí pro nosso povão, literatura? Pois é, gente, mas aí a gente vai ter conversa para mais de dia. A gente vai ter conversa para mais de dia, porque a literatura a gente passa a conhecer. Então, eu fiz, o meu mestrado foi em relação eu estudei as disciplinas escolares, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu estudei a corrente das disciplinas escolares na escola. O meu mestrado foi a introdução dos estudos literários no Império, quando surgiu a primeira escola formal, o primeiro colégio formal secundário, com estudos literários. E pensando nesse percurso todo, né, de lá, né, lá dos idos da fundação do Colégio Pedro II, que foi a primeira formalidade educacional no Brasil, no Rio de Janeiro, isso em década de 30 do século XIX, né? A gente pensa que a literatura está atrelada aos objetivos de uma nação.
sempre literatura atrelada aos objetivos de uma nação. Qual era o objetivo da nação na época do Império? Tornar filhos da elite, continuando toda a história dos mandatários do Brasil, né? Continuar com que esses filhos da elite se tornassem eruditos. Então, havia uma carga de humanas em relação à literatura muito forte. Então, eles estudavam literatura alemã, estudavam literatura italiana, literatura inglesa, literatura brasileira, literatura portuguesa. Essa literatura era para formar eruditos. Então, o que isso significa? Significa que você aprende oratória, lendo, você desenvolve a parte textual para aquelas finalidades de cargos públicos que eventualmente essas pessoas teriam que seguir, né, na época. As mulheres era dedicada à parte da decoração, mesmo, decoração quando eu digo ilustrativa, né? Então era bonito. Nossa. Conhecer literatura, né? Não era, a utilidade era fazer bonito, né? E se a gente pensar que era por aspectos de erudição, para os homens também o importante era fazer bonito, né? Só que eles eram admitidos em cargos e trabalhavam fora e tudo mais, e as mulheres não, né? Então as mulheres cabia a transmissão desse conhecimento, a sua prole. Ô, sociedade machadiana! Pois é. Exatamente. E aí, com o tempo, a literatura escolar foi perdendo um pouco de força. Depois, em outros momentos da educação, da história da educação, ela retomou o seu lugar, né? Hoje em dia, ela é associada à carga de língua portuguesa, é tudo língua portuguesa, então algumas escolas dividem os conhecimentos em frentes, né, que a gente diz. Então tem lá a frente de interpretação de texto, a frente de literatura, a frente de gramática, de produção de texto. E a literatura normalmente, quando isso acontece, é dada uma carga horária aí de no máximo 2 horas semanais, 2 horas aulas semanais, o que equivale no máximo por escola 50 minutos de aula. Então, se são 2 aulas, são 2 horas aulas semanais, né? Cerca de 1h40, 1h30, 1h40, depender do cálculo da hora-aula, né? Exatamente, por semana. Temos muito pouco tempo, mesmo, de vida, inclusive, para apreciar a literatura nesse mundo cão, né? Nesse mundo que exige da gente práticas, que exige ação, que exige tomadas de atitude. A nossa realidade tecnicista, né? Esse cientificismo desprovido de valor, de encanto, exato, de sensibilidade. E aí eu vou engatar, exato, pedindo aí licença para Rosi, para Andresa, né? Porque eu tenho que causar alguma polêmica nisso também. Existe algum limiar entre ciência e arte no que diz respeito à literatura? É a representação da sociedade, né? Por mais que haja erudição ali quando você vai estudar a literatura, né? Você aprende muito. Então, é ciência, é arte, tá dentro das 7 artes, meu Deus, o que é isso? Olha, sob a minha perspectiva, eu penso assim, a literatura jamais, eu não sei se a gente pode pensar, é arte, é ciência, eu acho que é importante chegar assim a essa ideia, mas eu penso que ela não pode perder a sua característica de arte. Ela não pode, justamente porque esse encanto, essa paixão, esse aprendizado do qual às vezes a gente não se dá conta, quem traz é a literatura. Então, o que eu estou dizendo desse aprendizado? É você ler, por exemplo, Dom Casmurro, terminar se perguntando, mas e aí, traiu ou não traiu? E descobrir que não é isso que importa, né? É para a gente pensar em todo esse julgamento, essa rede de julgamentos, essa teia de conflitos que existem em todo o mundo, em toda a humanidade, desde sempre.
Desde Gente, a Andresa tá sempre. acabando com a graça da fofoca literária brasileira. Então, o bacana da literatura é essa exploração, sabe? Essa exploração de vida que a gente encontra em qualquer momento, né? Esse encantamento e como é possível a gente absorver isso, respeitando a arte construída em determinada época, aproximando essa arte para o nosso momento, mas considerando também que existem pontos, eixos importantes de serem analisados, de serem conhecidos, para que você absorva melhor aquela construção. E eu acredito que esses pontos, esses eixos, por exemplo, estudo de personagem, estudo de enredo, estudo de título, estudo de publicação, né? É isso que traz a temática da ciência. Exatamente. Né? É isso que aproxima a arte da ciência. Então, para a literatura de fato acontecer, eu não acredito que seja uma ou seja outra, seja mais uma ou seja mais outra. Varia de momentos para momentos, e isso tem a ver com os nossos objetivos atuais. Uhum. Percebe? Então, por exemplo, a gente transforma puramente a literatura em ciência, né? Toda a fragmentação da literatura em ciência, quando a gente faz estudos técnicos para leituras obrigatórias de vestibular. Uhum. Né? E aí você tem que se dedicar ali a cada parte, a cada construção, a comparação de cada elemento. Então, isso faz com que a literatura tenha cara de ciência. Agora, absorver esse conjunto, né, fazer aquele caleidoscópio com todo esse conhecimento de uma lista obrigatória de livros, né, porque o nome lista obrigatória já judia. Nossa, né? Já é uma propaganda negativa terrível. Então, isso já judia. Então, juntar toda essa experiência é o que determina uma especificidade que eu penso que só a literatura tenha. Né? Talvez a história, mas a história, ela ainda não se permite essa viagem, esse encantamento, sabe? Ainda tem uma questão técnica cronológica muito forte. A literatura, apesar de toda a cronologia que se obriga que aconteça na escola, por conta da questão curricular, apesar disso, ainda consegue nos roubar com a sua magia. Nossa, não, isso é incrível dentro da literatura, né? Essa universalização do sentimento, inclusive independentemente da época. Assim, como vocês, nossos seguidores aqui bem sabem, né? Eu também sou professor de língua portuguesa e também dou aula de literatura. Então é bacana quando a gente pega, por exemplo, a galerinha da primeira série do ensino médio, aquela galerinha de 14, 15 anos, para ler Camões com eles. A grande maioria sequer se apaixonou na vida e de repente está lendo lá poemas sobre o sofrimento de não ter conseguido ficar com a mulher amada. Então, e ao mesmo gente, tempo, não é? E ao mesmo tempo a gente tem que falar para eles o seguinte: talvez você não entenda isso agora porque não é porque ele não está entendendo a linguagem de Camões nem o poema, mas é porque ele não está entendendo o sentimento. E aí você explica para o aluno, inclusive, a questão do sentimento, e isso aqui acontecia no século XVI, que é o mesmo. E aí quando chega... Aí o que mais bonitinho? Nossa, eu aqui roubando a entrevista da Andresa. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu, eu vou até contar rapidamente, né? Aí aconteceu, eu peguei, contei toda essa grandeza, todo esse amor, não sei o que e tal, e uma aluna bufando. Ai, parece, nunca vou passar por isso na minha vida, até parece. Dali a 3 meses, a menina chega pra mim e fala: professora... Adoro quando isso acontece. Eu me apaixonei. Eu falei que eu não queria passar por isso. E aí, exato. E os poemas estão fazendo sentido, professora? O que aconteceu comigo? Exato, você vê. Eu lembro de uma outra polêmica que aconteceu também e que uma história de uma professora, de uma escritora, não lembro exatamente de onde, que queria fazer uma sequência de adaptações das histórias de Machado de Assis. Né?
para serem publicadas, para serem editadas, algumas até em quadrinhos, me parece, porque... Eu acho que chegou até a fazer, né? Então, porque a argumentação... o problema é isso, né? É a argumentação de acordo com o seu objetivo. A argumentação era, a linguagem de Machado de Assis é muito rebuscada, assim, claro que não é, né? Sabemos que não é, pelo contrário. A característica da época diz que era muito objetiva, mas enfim... Para nós, era tratado como rebuscado. E que era difícil de entender, e que a molecada não se sentia atraída por isso. Então, a grande ideia dela foi facilitar essa linguagem para que todos alcançassem a universalidade, né? Para que todos pudessem ler a obra e entender a obra. Bem, infeliz ideia, né? Porque comercializar isso sob a perspectiva de que é difícil... É como se você estivesse dando ao leitor a legenda de, olha, filho, como você é incapaz de entender esse tipo de literatura, a gente vai facilitar para você. Mas olha que diferença, né? Eu trabalho esse trimestre, por exemplo, porque a minha escola ela tem organização trimestral. Esse trimestre a gente trabalha história em quadrinhos. Então conhece os mecanismos e os recursos das histórias em quadrinhos, desde as mais ligadas à infância até para os adolescentes, aos adultos com ressalvas, né? Então, sim. Agora, fazer uma atividade, pegar um conto do Machado de Assis, como um trechinho, contar para eles um trecho do Alienista, né? Ler com eles um trecho do Alienista e pedir para eles transformarem isso como um exercício em história em quadrinhos, é de grande sucesso, né? Por quê? Porque é um exercício, não há nenhuma intenção ali em facilitar a leitura para ninguém, muito pelo contrário. Você não está reduzindo, você está estimulando que ele crie, né? Tá dando criatividade, então ele vai ter que se apropriar muito bem daquilo para produzir um trem novo. Exato, porque se ele não manjasse do Paranauê todo, ele não ia conseguir fazer. Perfeito. Maravilha isso. Perfeito. E é uma das formas que a gente tem para encantar essa molecada para a literatura clássica, para a literatura universal, do jeito que ela está. Porque, como a gente estava falando agora inicialmente, é a característica científica que a gente não pode negligenciar. Né? Não dá como é que você pega, meu Deus, Machado de Assis e simplifica a linguagem? Você simplesmente engole uma parcela da pesquisa científica do realismo brasileiro, né? Da vida do Machado de Assis, da produção do Machado de Assis, da história do Machado de Assis, e joga fora. Perfeito. E aí, né? E aí eu vou te emendar já na outra pergunta que nós queríamos fazer justamente para você, né? Porque quem de repente está fazendo isso, está entendendo que a literatura é apenas um conjunto de obras, não é? Sendo que ela tem a sua importância para ser ensinada na escola, conforme você já até comentou no início. Claro, que tem essa questão da intelectualidade, não é? Sim, sim. É como a gente falava, né? O objetivo inicial lá no início do século XIX era a erudição, né? Trazer a erudição. E lembrando que esses jovens que liam essas obras todas, eles tinham seus 11, 10 anos, tá? Então, é disso que eu tô falando. Sabe? Gente, a gente não... Se a gente for pensar, né, que o Hobbit do Tolkien foi escrito pro filho dele aos 5 anos de idade, e marmanjo aí com 29, né, sofre para ler, e toda essa erudição aos 11 anos, realmente não é para desmerecer ninguém, mas é para poder a gente enfrentar que quem tinha acesso à educação, para quem que era o raio da educação de fato. Exato. E eu tenho Alice aprender isso. Exato. Então, simplificar isso para comercializar, para que se torne um objeto de circulação como conhecimento, eu penso que é criminoso em relação à questão científica. Né? E é claro que a questão artística também, porque você aproveita aquela arte que foi construída naquele momento, mas você perde todo o viés artístico da concepção. Né? Tem agora umas obras recentes, umas republicações
do Graciliano Ramos e do Guimarães Rosa, que estão sendo feitas com os rascunhos deles. E é fantástico ler isso, principalmente com a molecada, porque eles olham e falam assim, nossa, mas pra que, como ele errava, né, Pro? Como ele rabiscava, sabe? Mas assim, eu achava melhor que ele tivesse deixado essa outra palavra aqui que ele tirou. Olha. Mas se ele quis pôr a outra, né, então você percebe que você vai aguçando o senso de crítica, fazer esse tipo de subversão com a literatura, fazendo essas adaptações para a era contemporânea, é um pecado, sabe, assim, é uma judiação e é um equívoco. E já que a gente entrou assim nessa parte científica e cronológica, é importante sistematizar ou traçar os períodos da literatura ou não? Ou por que também? E se for, por que é importante, Andresa? Bom, essa sistematização toda, ela tem vários pontos positivos. Que, por exemplo, um deles, organizar o trabalho com o pensamento e tornar para o adolescente, tornar para o jovem mais visível essa transição por características, né? Então, por exemplo, você saber que num dado momento você tinha uma literatura muito ligada à concepção do homem, a importância do homem, da ação humana, o livre-arbítrio, a objetividade. Por que que isso apareceu? Porque antes a gente estava ligado à Idade Média, porque antes a igreja mandava, porque antes era tudo na mão de Deus. Então agora... flores do verde pinho, acende novas do amado, ai Deus, e ué. Onde ele está? Exato. Ó Deus, ué. Exato. Então, assim, é importante pra gente perceber que, assim, uma é a superação da outra. Só deixa de ser superação, aliás, eu costumava brincar que, assim, todas as escolas literárias, uma procura a superação da outra. Todas. Mesmo quando você fala, por exemplo, de neoclassicismo, né? Por que é neoclassicismo? É o classicismo novo, né? Tem o neorrealismo também, que é chique falar isso. O neossimbolismo. Né? E por aí, exato, e por aí vai. Então, estudar as escolas literárias pela periodização cronológica é importante para a gente perceber essa superação, porque o objetivo das pessoas, dos artistas, daquela sociedade da época, historicamente, era a superação do pensamento anterior. E é importante, inclusive, que esse trabalho seja, se possível, né, sempre feito com filosofia, com história, porque o pensamento filosófico também trata dessa questão da superação da identidade humana. Né? Então a pessoa vai percebendo que é o homem ali num dado momento tentando se ajustar, ou desajustado, ou desequilibrado, ou tentando se recompor, se recriar, né? Em cada circunstância, se colocar como protagonista, ou tirar a sua identidade do foco e trazer uma identidade da sociedade. Né? Por que isso era importante? Então, conhecer a cronologia é fundamental. No entanto, não precisa ser inflexível. Né? É preciso que a gente saiba também ter um jogo de cintura para poder fazer o dialogismo entre as obras e entre os autores, para ensinar para o jovem também o que é um pensamento anacrônico. Ele não pode pensar, por exemplo, que um humanismo da nossa segunda geração modernista é igual ao humanismo de Gil Vicente. Apesar de Gil Vicente ser fundamental hoje em dia.
Devia... Não, você tá falando aí da cronologia, eu tô aqui, sempre meu momento viagem na Hellmann's Airlines, né? Eu sou da opinião... Imagina o que é a literatura da pós-verdade hoje. Então, que medo! Então, e imagina o que seria se panfletássemos Gil Vicente e o Alto da Barca do Inferno por aí hoje em dia. Gente, que caos, que medo, meu. Até nossa. O padre Antônio Vieira, cara. Até o padre Antônio Vieira ia pra cruz. Então, ia. Exatamente. Então, veja o poder da literatura, né? O poder de envolver essa característica de você ter qualquer tempo às suas mãos, ao seu conhecimento, sob uma forma artística plena, porque era o pensamento de determinada época, era o modus operandi de determinado autor, porque a vida dele foi daquela forma, o mundo dele era daquele jeito, né? E hoje, no nosso mundo, como você diz, né? Como é que é a literatura da pós-verdade? Então a literatura está no nosso cotidiano sem a gente perceber também. Exatamente. E na escola, como é que a gente tem isso, hein, Andresa? Como é que tá a literatura? Como a gente vai enxergar mesmo a literatura na escola, né? A literatura na escola, ela está literalmente, de modo oficial, ela está enrijecida num currículo, determinada sob uma lista de vestibulares, né, dos principais vestibulares, na verdade, né, e sempre concentrada nisso, né. Outro dia mesmo eu participava de um grupo de leitura, de um clube de leitura sobre Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e a quantidade de discussão que a gente fez sobre a obra. Uma das pessoas perguntou assim, né, uma amiga minha perguntava assim: é impossível estudar isso na escola sob os moldes que nós temos hoje. Porque 2 horas aula semanais. Né? 1h40 de aula por semana. Tendo que dar conta das avaliações, da lista dos vestibulares, do conteúdo que subsidia a compreensão da obra, da cronologia. É quase uma gincana da Globo, entendeu? Assim, a gente depende muito do profissional que lida com isso. Não, e isso que eu ia te perguntar agora, assim, como que a gente vai, porque é o seguinte, né, vamos pensar aí que um dos objetivos, conforme você já comentou, é essa questão da intelectualização, acho que eu tô até me repetindo. Então, como que a gente vai conseguir abordar isso no dia a dia, né, com essa realidade que nós temos? É legal ser cult? Será que é legal ser cult? Né? Será que é legal ser cult? É muito legal, porque na verdade a gente está transformando o conhecimento, não é renovar o conhecimento, você não quer torná-lo novo, né? É um conhecimento novo, é diferente. Né? Não é pegar aquele conhecimento que existe e dar uma nova roupagem para ele, mas entender esse conhecimento de outrora, de outros tempos, hoje, sob as perspectivas de hoje, poder desenvolver atividades com o jovem que façam com que ele desenvolva uma empatia histórica. Olha, esse termo eu criei agora, hein? Empatia histórica, de fazer o camarada se colocar no lugar de uma Florbela Espanca, por exemplo, que sofria um horror por causa do marinheiro que abandonou a mulher. Entendeu? Quantas e quantas pessoas não sofrem por amor hoje em dia? O amor é o mesmo, né? As personagens mudaram. E quando você traz essas reflexões através da literatura para a molecada, eles falam, pô, não é que é verdade? Não é que é isso mesmo? E como é que a gente vê isso? Quais são as novas identidades que a gente reconhece nisso? Sim, mas até a Piscadela e o Pisão continuam mesmo. Ai, é verdade! Ai, Leonardo Pataca! Memórias do sargento de milícias, eu lembro. E aí a gente já emenda justamente dessa questão do cotidiano, né, Rô? Então, porque afinal de contas, a gente já falou aí, tem elementos visíveis, e o que a gente mais fica acompanhando até de mercado editorial, que se você vai ver no jornal, né, os famosos best-sellers.
sempre tem a lista dos best-sellers, seja no Kindle, seja em livro analógico de papel, né? Por que esses best-sellers, tipo, autoajuda, né? Por que eles não se tornam um objeto de estudo da literatura? Afinal de contas, porque eles são fenomenais, né? Em termos de venda, essa brincadeira, né? Literatura da pós-verdade. Por que, né? Ou 50 tons de cinza, né? Então, né? Gente, isso já me rendeu tanta história. Que se você for analisar bem, é até mais levinho que o Curtiço, hein? Total, além do povo. Isso me deixou assim, porque que choque o povo tá tendo com esse livro, né? A carne do Júlio Ribeiro. Muito mais. Então, a carne do Júlio Ribeiro, que foi negligenciado pela literatura por ter sido considerado uma obra pornográfica à época. A época em que ele dava aulas no colégio mais tradicional do Brasil, que era o Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, os best-sellers, isso não é uma cultura do Brasil, mas olha que curioso. É uma cultura norte-americana. Né? Eu lembro que eu li como representação de literatura norte-americana, A Profecia Celestina, de James Redfield, e era um best-seller e é autoajuda praticamente. Mal sabiam eles que qualquer literatura, né, e quando eu digo qualquer literatura, não é desmerecendo que é uma literatura qualquer, né, qualquer literatura traz essa evolução, esse aprendizado, basta você olhá-la com esse propósito, né? Agora, os best-sellers, eles trazem rivalidades entre si. Eu lembro de uma rivalidade que teve entre o Saramago e o Antônio Lobo Antunes. Segunda fofoca literária! Segunda fofoca literária. Antônio Lobo Antunes, quando lançou Os Cus de Judas. Meu Deus. E aí, olha o nome, né? E aí mas dizia... o nome para esse livro, gente, desculpa, é perfeito. Não é? E aí Antônio Lobo Antunes foi perguntado, né? Por que a sua literatura não é cobrada em exames? Depois foi cobrada pelo Unicamp, né? Por que sua literatura não é cobrada em exames, não é tão lida? Falou assim, eu não tenho culpa de não ser best-seller. A gente tem que perceber o seguinte, né? Quais são os movimentos que são feitos para que dadas literaturas se elevem no mercado, né? Isso tem um lance de mercado também. Então, assim, não significa que a gente não possa transformar qualquer literatura em autoajuda, inclusive. Mas que ponto de vista legal, eu gostei disso. Agora, se você ler o livro e ver o filme, ou ver o filme ou a minissérie, ou o seriado, que seja, você tem um aumento de repertório. Sim. E isso o Enem já começa pegando no pé, né? Então, assim, não é substituir uma arte pela outra, é somar as informações, é somar o conhecimento. E compreender a riqueza de cada uma, né? Porque o Rodolfo comentou, ela está entre as 7 artes, hoje são 11, inclusive. Né? Eu ainda lembro do Manifesto das 7 Artes. Exatamente, hoje já deu uma ampliada aí. E é uma das primeiras coisas que a gente estuda justamente porque o aluno compreenda, né? Que a gente tem aí uma gama de redes artísticas e que uma não deve eliminar a outra. E falando sobre eliminação, né? Assim, é muito comum a gente ver a adoção de obras assim de cultura internacional, né? De cultura estrangeira, grandes clássicos estrangeiros, mas no ensino fundamental. E isso é o que eu gostaria de te perguntar, Andresa. Não há essa integração real, né, com grandes clássicos da literatura internacional. Né? Aí a gente traz também o Drácula de Bram Stoker, já que a gente entrou nisso, né? Nossa, o Germinal do Emile Zola. Então a gente fala do Germinal no ensino médio, comenta, né, que ele ali é um dos grandes ícones do naturalismo, mas a gente não acaba... Os meninos não acabam tendo contato a ele, não. Né? Uhum. Então, assim, por que a gente não traz isso de uma forma mais consistente para a sala de aula? Por que você acha que isso acontece? Eu acho que tem uma questão moral aí, sabe? Coletiva, da moral coletiva.
Porque, por exemplo, você pega uma obra como Germinal, ou o próprio Drácula, o Drácula e o Frankenstein, Opa! por exemplo. Frankenstein Me apaixonei a primeira vez que eu li, gente. É uma obra belíssima, gente. É uma obra belíssima. E se lida com cuidado, você passa a ter um carinho, assim, um certo carinho pelo monstro. Total. Essa é a impressão que eu tive. E aí você passa a pensar essa questão da empatia mesmo, sabe? De perceber que, na verdade, as pessoas são aquilo que elas fazem umas das outras. Né? Então tem uma questão moral aí que ainda não está arraigada no ensino propriamente dito, ainda mais com toda essa discussão, por exemplo, para atingir o coração dessa molecada. Essa semana eu tirei um dia para ouvi-los sobre uma obra que eles estão lendo e como eles viam aquilo em relação a tudo que estava acontecendo no mundo. Por quê? Porque eu acordei, fui ver o jornal e me deparei com a informação de que, assim, 800 pessoas morreram em menos de 12 horas num determinado local. Outro tanto de milhares está simplesmente sem conseguir comer. Exato. Comida. A gente está falando de princípios de dignidade humana, sabe? Não tem comida, não tem casa, não tem teto, sabe? E aí você pensa, você é educado ao longo de toda a sua vida para ser um bom pai, chefe de família, não deixar faltar nada aos seus, construir patrimônios. O que são dessas pessoas que perderam tudo, né? E que estão perdendo, inclusive, a dignidade humana, né? Sabe? É muita criança falando que vai perder. Sabe? Quando você fala aquele papo coaching, né? Quando você fala para eles assim, o que você aprendeu nessa época de pandemia? O que você aprendeu com a quarentena? O que isolamento te trouxe? Você, professora, sério? Nada, assim, porque eu perdi férias, eu perdi amigos, eu perdi gente que eu amava. Outro dia um aluno falou uma coisa que eu achei até poética, e você vê como a literatura tá nisso também, é muito triste, é muito feio o que ele me disse, mas tem a sua beleza na construção, né? Porque você percebe que ele fez um amadurecimento que eu acho que eu não faria. Ele falou assim, eu aprendi a perder. Nessa quarentena, nessa epidemia, nessa pandemia mundial, eu aprendi a perder. Eu nunca tinha perdido. Então eu sempre tive as coisas, eu sempre tive as pessoas que eu gostava do meu lado, eu sempre tive as pessoas que eu amava ao meu lado, eu nunca tive meus avós aqui, meus pais, assim, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meus 2 avós. Eu moro com meus tios. Então, por conta do quê? De negacionismo, de subversão da ciência, por causa de problema de interpretação de texto, porque assim é problema de interpretação de texto e de caráter, né? Porque usar a interpretação de um texto da forma que lhe convém é mau-caratismo, né? Então você percebe que as crianças elas estão amadurecendo na marra, sabe? E elas aprenderam a perder. Pesado, né? Isso dói. Sim. Isso aí já dá até margem para eu poder te perguntar a última coisa que a gente gostaria de saber do nosso papo. O que é literatura para Andresa, afinal de contas? Isso é bem Abujanra. Nossa, me senti agora. Show de bola. Então eu vou juntar a pergunta do Abujanra, a sua pergunta, e vou te dar a resposta. A literatura para mim é vida. Porque ele perguntava, né, o que é a vida? Né? E aí vocês me perguntaram o que é literatura e eu vou responder, literatura para mim é vida. E é vida de qualquer momento, de qualquer personagem, de qualquer artista, de qualquer escritor. A gente precisa conhecer para poder falar, para poder saber, para poder criar, né? Literatura é vida. Sim. E eu vou comentar uma coisa aqui nos nossos ouvintes, né? Que a Andresa, ela tem uma história de vida muito grande.
E assim, é uma das questões que eu a trouxe aqui, né? Que aí, conversando com o Rodolfo, eu falei, eu tenho uma amiga fantástica que ela é sensacional, ela precisa falar sobre literatura. Porque além de ser uma excelente profissional, ter muita experiência, assim, essa história de vida que ela tem, consegue carregar, consegue passar pra frente, foi apoiada na literatura. Então, assim, a literatura por diversas vezes salvou a vida da Andressa. Exatamente. Por isso que literatura para mim é vida. A literatura tem me salvado todos os dias da realidade como me descrevem. Todos os dias. Gente, isso é muito mais profundo do que a Clarice falando que a palavra é o meu domínio sobre o mundo. É isso. É isso. E nossa, eu acabo aqui emocionada também, gente, porque a literatura da escola, ela é muito mais do que um componente curricular, na verdade. É o que vocês vão ter que levar para isso. Disso aqui não é simplesmente uma competência, a competência 5 do Enem, ela é muito mais que isso. Então guardem isso no coração de vocês, né? Que não é só um conglomerado de obras, ela realmente é o registro de vidas, de alguma forma, para a gente observar, crescer. E já dizia, né, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, né, que ele falava, vivendo você só tem uma vida, mas se você ler 1000 livros, você vai ter 1000 vidas. Exato. E é pois isso. É. Então tá bom. Andressa, muito obrigado pela contribuição, pelas palavras. Foi pra gente fantástico e acho que pra galera que for ouvir também foi maravilhoso. Não tem como a gente não entender mais, afinal de contas, por que a gente aprende literatura na escola. Tá muito bem definido aí. Então, muito obrigado mesmo. Foi fantástico. Eu tenho que agradecer demais essa oportunidade, reconhecer e parabenizá-los pela iniciativa, porque é maravilhosa, precisamos cada vez mais desse conhecimento multiplicado, mais do que compartilhado, né? Multiplicado à medida em que é compartilhado, e de forma democrática, de forma universal, é para isso que trabalhamos. Sim, e a gente agradece muito, muito a sua presença aqui hoje e espero que vocês que estejam nos ouvindo também aproveitem muito, porque isso é feito do fundo do coração, gente, como nós dissemos desde o início. Nossa preocupação em trazer profissionais especialistas, mas sobretudo reais, que conhecem a nossa realidade e o que a gente vive aqui dia após dia. Só lembrando, é o George R.R. Martin, né, que escreveu as Crônicas de Gelo e Fogo aí. E é isso, né, Rô? E é isso. A gente agradece isso aí e, por favor, você que está ouvindo a gente, não se esqueça, nos siga no @projeto.r3d2 no Facebook e no Instagram, aqui no Spotify também. Vai lá, segue a gente, está sendo muito bacana. E, claro, inscreva-se no nosso canal no YouTube também, www.youtube.com/c/projeto R3D2 e ative o sininho para receber as notificações. Um mega beijo. Beijo grande, povo. Beijo grande pra vocês, gente. Até semana que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.